Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal de Excel Fácil. E o tema de hoje é controle financeiro. Legal, né? Bom, esse controle financeiro é feito através de uma ferramenta chamada fluxo de caixa, que é exatamente o que vocês vão aprender a fazer hoje. E dentro desse tema, vocês vão aprender ou revisar funções como validação de dados, PROC-V, Fórmula C, formatação condicional e tabela. Legal, né? É um super conteúdo. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, galera, já na tela aqui, tá? A gente já consegue visualizar aí a nossa ferramenta chamada fluxo de caixa, que é essa planilha que vocês estão vendo aí, tá bom? E aí ela é bem simples, tá? Ela contém os campos caixa inicial, data, o campo tipo, o campo categoria, o valor também e o saldo, tá? Que é o valor que sobra no final do dia, perfeito? E aí, o mais legal disso tudo é que conforme você vai preenchendo esses dados, né, como eu já preenchi ao longo do ano passado isso, tá, a gente gera um painel chamado Dashboard, tá, que é esse painel aqui. Ó. Quando eu clico aqui, ele vai para esse painel lindo e maravilhoso que vocês estão vendo na tela, tá, que é exatamente o resumo do que aconteceu lá no meu fluxo de caixa. Por exemplo, quando eu seleciono o período aqui, né, perceba que os dados aqui eles vão mudando automaticamente, tá? Então, vou selecionar o período inteiro do ano, né? E aí eu tenho receitas, resumo de receitas, resumo de despesa, o resumo de investimento e o resumo de saldo nesse período aqui, tá? E aí eu consigo identificar aqui, ó, logo na despesa, quais foram os vilões, os grandes vilões das minhas despesas, ok? Que é exatamente, aqui eu já consigo de cara ver que supermercado foi o grande vilão, olha só, né? E aí, abaixo eu tenho também os gráficos de receita, gráfico de investimento, e aqui, orçamento versus realizado, né? Tudo que eu fiz de orçamento, né? Que eu planejei ao longo do ano, porém, versus o que eu realizei, né? Então eu tenho uma linha azul e uma linha laranja para conseguir identificar isso rapidamente para ver se eu estou de acordo com o meu orçamento, perfeito? Então, através desse dashboard a gente tem a facilidade de tomada de decisões, tá bom? Beleza? Mas esse dashboard a gente vai aprender a construir na próxima aula, depois que a gente fizer a construção do nosso fluxo de caixa, que é essa ferramenta aqui maravilhosa, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos confeccionar essa planilha de controle financeiro. Bom, temos uma planilha em branco para a gente começar literalmente do zero, beleza? Então, eu só vou aumentar aqui o zoom, tá? E já vou colocar o nome dos campos, né? O nome dos campos meu é data, tipo, categoria, valor, saldo, e aqui caixa inicial. Bom, beleza. E aí, o que eu tenho que fazer? Configurar os campos. Então, eu posso clicar no campo data aqui e já formatar ele, né? Clico com o direito, formata como data. E aí eu já coloco uma data aqui, beleza? O tipo, como é que eu faço a configuração? Através de uma validação de dados, tá? Eu vou colocar uma lista aqui e aí os tipos são saída, entrada e investimento, no meu caso, né? Tá bom? Então, eu vou colocar uma lista suspensa aqui através do recurso validação de dados. Então, você vai em dados, vai em validação de dados e aqui você seleciona como lista. Logo, você pode adicionar o nome dos campos aqui. No meu caso é saída, entrada, se dá um ponto e vírgula, tá bom? Para separar os nomes. Ponto e vírgula e investimento. Investimento. E dá um Enter. Beleza, vamos testar. Ó, já tem saída, entrada e investimento conforme eu cadastrei. E agora a gente tem a categoria. Por exemplo, dentro de saída, a gente tem os tipos de categoria, né? Que saídas são despesas, no caso, né? Que é
Água, luz, aluguel, escola das crianças, enfim, tudo isso, beleza? E a gente vai fazer quase da mesma forma, tá bom? Da lista suspensa. Só que é o seguinte, como é uma quantidade grande de nomes de categorias, nós vamos abrir uma nova aba, e essa aba vai se chamar aba de cadastro, tá bom? Então, eu venho aqui, eu já vou nomear essa aba aqui chamada, que vai ser o nosso fluxo, tá? E aqui eu vou colocar minha aba de cadastro, beleza? E nesses campos aqui eu vou adicionar os meus tipos de categorias, né? Que é, vamos lá, primeiro temos saída, né? Temos categorias de saída, temos categorias de entrada e temos categorias de investimento. Beleza? Deixa eu colocar aqui negrito. Aliás, vou pintar de preto e colocar a letra branca aqui, tá? E aí? E eu vou aumentar aqui para facilitar aqui. E é o seguinte, quais os tipos de saída que eu tenho, né? Deixa eu colocar um acento aqui. Quais os tipos de saída que eu tenho? Água, aluguel, telefone, entre outros, perfeito? E aí, para agilizar, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista que contém aqui eu tenho uma lista que contém os tipos de a lista, né, de todas as minhas categorias. Já deixei pronto aqui para facilitar a nossa vida, tá bom? Então eu posso copiar aqui no bloco de notas e voltar aqui na minha planilha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou colar aqui e aí depois eu configuro, tá? A minha saída. Excluir. Então, ó, perceba que... Opa, peraí, só um instantinho. Pronto, eu tenho minha lista de saída, né, que é água, luz, telefone, aluguel, gás, saúde, combustível, educação, supermercados, financiamento, entre outros. Entrada eu tenho salário, comissão, bônus. Investimento eu tenho tesouro, bolsa, renda fixa e dólar. Perfeito? Então, beleza. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que nomear os campos. Então, cada campo desse aqui, ó, vai ter um nome. Esse campo vai chamar saída, esse campo vai chamar entrada e esse campo vai chamar investimento. E como é que eu faço para nomear isso? Olha só, muito simples. É só eu selecionar esse intervalo aqui a partir do item, do primeiro item, tá bom? E eu vou até o último lá. E ó, perceba que aqui ele está como A2. E aqui eu vou substituir esse A2 pelo nome, que vai se chamar saída, beleza? E dou um Enter. Tá? Ele já ficou lá. Então, ó, esse campo, ó, ele se chama C2 ainda, né? Mas e esse campo aqui da saída, ó, quando eu seleciono, ele já escreve saída. Então está nomeado o meu intervalo, tá? E aí eu faço isso com os outros. Entrada. E também investimento. Beleza. Dei nome aos campos, beleza? E agora o que eu faço? Volto lá para o meu fluxo. Tá? E aqui eu faço a minha lista suspensa dessa forma. Então vamos lá. Dados. Validação de dados. Coloco como lista. Tá? E aqui eu coloco a fórmula indireto. Tá bom? Então eu coloco igual a indireto. Abro parênteses. Deixa eu só corrigir. Indireto. Abro parênteses. E seleciono o campo saída. Aqui nesse caso aqui, ó, o tipo de entrada, tá? Eu seleciono exatamente a B2, como eu fiz aqui, tá? Ele vai aparecer
cifrões aqui, quando você selecionar. E você pode apagar, tá? E fecha parênteses. E dá um OK. Perceba que eu tenho saída aqui. E a minha categoria, eu tenho toda a minha lista de saídas aqui, tá? Minha lista de categorias de saídas, tá bom? E quando eu mudo aqui, ó, eu tenho entrada. E logo eu tenho a minha lista de entrada, salário, comissões e bônus. E aqui, quando eu seleciono investimentos, eu tenho a minha lista de investimentos. Legal, né? Então, através da nomeação dos campos, junto com a fórmula indireto, eu consigo trazer esse recurso para dentro do Excel, beleza? Para dentro da célula, né? Então, beleza. E aí, eu vou simular aqui, vamos lá. Vou colocar uma saída que vai ser de água, tá? E o valor, R$100, tá? Ó, perceba que o valor ficou com R$100 aqui, eu posso configurar através de moeda, certo? Então, eu clico aqui e seleciono como moeda. Então, já apareceu um RS de reais aqui. E o saldo, como é que eu faço para configurar o saldo? Muito simples também, tá bom? Mas antes, eu vou adicionar aqui, ó, um valor que será o nosso caixa inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, digamos que eu estou começando com R$1.000, tá? Já configuro aqui como contábil também, né, como valor, né? E aqui o saldo, vamos começar a configurar o nosso campo saldo. E como é que eu faço isso? Então, eu vou utilizar a fórmula C, a função C para fazer isso, tá? Então, vamos lá. O saldo nada mais é que o meu caixa inicial mais... Aí eu chamo a fórmula C. Se esse campo do tipo, né, já cliquei lá, for igual a saída ou a entrada, então soma o valor. Se não, subtraia o valor. Vamos lá. Olha só. R$900. Vamos ver se a conta está certa. Então, caixa inicial, R$1.000. Eu tive uma saída de água que custou R$100. Então, meu saldo é R$900. Beleza? Diferente. Vamos testar para ver se as entradas eles começam a somar. Então, vamos lá. Digamos que isso aqui é uma entrada, tá? De salário, tá? Eu tive aqui os mesmos R$100, tá? Olha só, R$1.000, mais uma entrada de salário de R$100, e agora eu tenho um saldo de R$110. Beleza, então tá funcional, tá? Se você seleciona saída, ele subtrai. Se você seleciona entrada, ele adiciona, tá bom? E investimento, o que ele faz? Ele subtrai. Toda vez que você investe, teoricamente você está tirando dinheiro para investir, perfeito? Então o conceito está legal também, tá bom? Então, beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Configurar a linha de baixo. Então, vou fazer aqui a mesma coisa. Coloquei data, coloquei aqui. Opa, já posso até copiar essa fórmula para cá. Copio essa fórmula para cá e adiciono um valor de R$100 também. E aqui o meu saldo eu vou configurar diferente da primeira linha, tá? E aí como é que eu faço? Quase a mesma coisa. A diferença é que eu não vou iniciar com o meu caixa inicial. Eu vou iniciar com o meu saldo anterior do dia, tá bom? Então vamos lá. Faço a mesma coisa, tá? Vamos repetir a fórmula. Então, o saldo nada mais é que o meu último saldo do dia anterior, tá? Mais. E aí eu coloco a condição. Se isso aqui, né? Se o meu tipo for igual à entrada, repito a mesma coisa, tá? Da primeira entrada. Então, some o valor. Se não, subtraia o valor.
e clico no valor, tá bom? E dou um Enter, beleza? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui uma saída, né, de água e uma entrada, tá, de salário. Vou colocar aqui, ó, R$100. Vou colocar R$1.000, né, para não ficar tão esquisito. Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo é formatar como tabela, tá? E como é que a gente faz isso? A gente clica em qualquer campo aqui dentro dos dados, né? Vem aqui em inserir e clica em tabela, tá? Ele vai abrir essa caixa aqui e perguntar se a minha tabela tem cabeçalho. E eu confirmo que sim, né? Os cabeçalhos são data, tipo, categoria, valor e saldo. Então, eu confirmo, ok. E aí, ele formata e deixa com essa cara aqui. Só que ela não vai ficar assim, tá? E o principal motivo de eu formatar como tabela é justamente para que quando eu adicionar, olha só, quando eu adiciono um novo dado, você percebeu, ó, que teve uma linha azul aqui? O que ela está fazendo? Ela está replicando todas as fórmulas para a linha de baixo. Ou seja, eu não preciso ficar copiando e colando fórmula cada vez que eu inserir um novo dado, ok? Tá, beleza. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, investimento, tesouro, e aí eu coloquei aqui mais R$1.000. Beleza. E o próximo passo agora é fazer a formatação condicional. E para que eu vou te sugerir isso? Porque fica mais intuitivo quando a gente trabalha com cores, né? Perceba que quando eu... Por exemplo, se eu mudar aqui, ó, saída, e essa linha inteira ficasse, por exemplo, vermelha, né? Eu sei que isso é saída, né? Então eu vou evitar erros de lançamento, né? E também eu posso fazer com o tipo de entrada, né? Se eu colocar entrada, toda essa linha aqui vai ficar verde. Investimento, amarelo. E enfim, as cores são gosto, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente tem uma planilha que varia as cores, a coisa fica mais intuitiva e a gente diminui erros de lançamentos. Perfeito? Bom, então como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar todos os dados da planilha, perfeito? E abaixo também. Aliás, eu vou selecionar só esses dados aqui, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer a formatação condicional. E aí eu seleciono formatação condicional e coloco uma nova regra. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a última regra aqui, que é usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, ok? E aí aqui embaixo eu coloco a fórmula. E qual que é a fórmula? Igual. Se o tipo, né, que é a primeira célula aqui, tá? E aí ele já coloca cifrão aqui na coluna e na linha. Eu posso eliminar o segundo cifrão, tá? E aí coloco. Se o tipo for igual a saída, né, no caso, eu ponho entre parênteses porque trata-se de texto, tá bom, gente? Parênteses não, entre aspas, tá? Se o tipo, né, que é a célula aqui, for igual à saída, então formate eu posso escolher aqui a cor, digamos, essa cinza aqui, ó, tá? Vou escolher a cinza, então formate de cinza, tá? E aí eu vou dar um OK. Olha só, saída formatado de cinza. Então, toda vez que eu coloco saída aqui, eu vou mudar aqui, ó, entrada. Ó, ele volta ao normal, porque eu não configurei as entradas ainda. Então, mas se eu coloco saída, perceba que ele já pinta de cinza, tá? Então, toda vez que eu tiver uma linha cinza, eu estou tratando com saídas de dinheiro, tá bom? E aí, eu vou fazer essa configuração para as outras, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou configurar aqui. Mesma coisa, nova regra, usar uma fórmula. Então, eu falo que se o tipo, tá? Apago aqui o segundo cifrão, for igual a entrada, coloco aspas, então formate de entrada, me lembra uma coisa verde, né? Vamos lá, né? Aí cada um, tá?
verde. E aí eu coloco OK. E formato. Pronto, ó. Perceba que a entrada ficou verde, tá? Então, eu não tenho como errar um lançamento aqui, uma vez que tá verde. Pô, tô falando de entrada, então ficou verde. Legal, dinheiro, verdinho, tá legal, né? E agora a gente vai fazer para investimento também. A mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Formatar, é a mesma coisa, tá? Formatar a nova regra, né? Usar uma fórmula para determinar quais células. Então vamos aqui. Igual a se o tipo, apaga o segundo cifrão, for igual a investimento, então formate deixa eu escolher uma cor aqui, pode ser esse laranjinha aqui, tá? E aí, mandei ver aqui. Olha só que legal. Então, se... Vou até apagar aqui, ó. Se não tem nada, então fica ali em branco, como tabela. Mas, se tem as cores, se tem saída, fica cinza. Se tem investimento, fica laranja. E se tem entrada, fica a linha inteira verde. E aí, não corre o risco de você dar uma saída no lugar de entrada e errar nos lançamentos aqui, beleza? Então é isso, galera. A nossa ferramenta de fluxo de caixa está feita, tá? Está funcional, tá? Então toda vez que você lançar aqui, tá? Por exemplo, uma nova saída, então já ficou cinza, tá? A categoria telefone e vamos zerar aqui, ó. Digamos que eu paguei R$800 de telefone e aí sobrou um saldo de R$100. Perfeito? Então é isso aí, galera. Esse projeto aqui tá interessantíssimo, tá? Porque a seguir, tá? A próxima aula nós iremos fazer o dashboard que eu mostrei no começo da aula aqui, para que isso fique mais completo, mais intuitivo ainda, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se é interessante para algum amigo, por favor, não esqueça de compartilhar, tá? Curtir o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então, muito obrigado e aquele abraço.